Bom, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, depende do horário que você vai estar assistindo esse primeiro podcast aqui do Partido Novo do Estado do Maranhão. Hoje esse podcast está sendo gravado, os próximos serão ao vivo, mas hoje, dia 27/11/2023, muita pauta quente pra gente estar conversando, muito assunto da hora pra gente comentar. E eu tô aqui ao lado de inúmeras pessoas que me orgulham de estar aqui a esse podcast, todos filiados ao Partido Novo, pessoas que comungam do mesmo ideal, e que eu vou estar oportunizando agora a apresentação. Mas antes disso, dizer que vocês estão vendo a logo aqui do partido, porque nós estamos numa dúvida cruel. Inclusive, esse primeiro podcast, você que está nos ouvindo vai nos ajudar a definir o nome do nosso podcast. Durante a gravação, durante o próprio bate-papo, a gente vai estar saltando alguns nomes, mas o primeiro deles, para você já ir meditando a respeito, é Resenha do Novo. É o mais votado aqui entre nós nesse momento, mas outros nomes vão surgir no decorrer e você vai dar a sua opinião aí nos comentários, tá? Mas antes de iniciarmos, quero começar uma apresentação, iniciando pela nossa amiga Tamara Dallagnol. Muito bem, gostei do cavalheirismo, né? Bom. Enfim, me chamo Tamara, né, Dallagnol, não sou parente do Dr. Dallagnol. Adiantando. E aí, estou aqui muito feliz pelo convite. Sou advogada aqui no estado do Maranhão e moro aqui há bastante tempo, embora não seja maranhense da gema, né? Mas tenho um carinho imenso por essa cidade, por esse estado, por isso estamos aqui, né? Conversando sobre as ideias da liberdade e já venho, vamos dizer assim, militando na medida do possível há bastante tempo. Sou pós-graduada, além de todas aquelas pós-graduações da minha formação, que é o Direito, sou pós-graduada em Escola Austríaca de Economia, o que tem muito a ver com o nosso papo de hoje, né? Que acredito que seja um diferencial, né? Para mim foi muito maravilhoso poder ver o nome dessa escola do pensamento econômico, filosófico, enfim, está aí nas principais mídias do país. Mas vou deixar essas minúcias para depois. Não sei se esqueci de alguma coisa. Não, com certeza você esqueceu, porque, enfim, você é professora, advogada, mãe. Mãe agora do Vitor Hugo, né? Muito bem. Ainda não, a primeira vez, né, que eu tô assim me apresentando depois da maternidade, então ainda nem atualizei. Quando assistir no futuro, ele vai te cobrar, É tá? verdade, mãe. Vitor Huguinho, 6 meses em casa, né? Espero que esteja dormindo bem com o papaizinho dele. E é isso. Enfim, acabei de contar para os meninos aqui, né, que já dei aula de espanhol. Enfim, né, advogo há bastante tempo já, quase 10 anos. E é isso, estamos aqui reunidos nessa noite. Espero que seja de bastante valia, né, esse momento. Não, maravilha, maravilha. Eu vou agora aqui, já que ele comunga desse ideal, à minha esquerda, Meu Deus. Davi Cavalcante. Rapaz, apresente-se, Davi. É terrível, né? O mais esquerdista da gente é o que está apresentando. Olha só, que absurdo, viu? Absurdo, falácias. Eu me chamo Davi Cavalcante, eu sou advogado também, já tive a oportunidade de dar aula, sou empresário, um pequeno empresário em alguns negócios de importação e exportação, né? Mas majoritariamente minha carreira é a advocacia, sou advogado militante, né? Como dizem por aí, atuante e... Bem, eu acho que é isso, né? Devo falar mais alguma coisa? Não, e assim, reforçar também que, assim como a Tamara, tu és um dos grandes consultores do pensamento liberal do nosso partido, sempre nos ajudando, e tu tá afiliado desde 2019, né? Acredito? Não, 18? desde antes, cara. Não, foi 18, foi na época da campanha do do... Amoedo. Meu Deus. Foi antes do Amoedo. Mas... foi um ano antes da campanha do Amoedo. Foi não, moço, 2017? Que bom, então tu tá mais tempo que eu, sou de 18. Porque foi quando o nosso antigo presidente da CI, né, ele tava começando a movimentação, eu mandei uma mensagem para ele, a gente foi tomar café ali num café aqui perto da Lagoa, e aí ele me convenceu, cara. A te filiar. A me filiar, né? Mas assim, eu sou um liberal clássico, como eles gostam de chamar. Para mim só existe liberal, não existe liberal
neoliberal, liberal, isso aí só existe para mim Isso é liberal. invenção. Isso para mim é invencionismo esquerdista. Lá vem um chato da academia, que chato, né? Eu sou diferente da Tamara, eu sou autodidata nessa parte, tá? Ela fez uma faculdade, ela tem muito mais propriedade para falar do que eu, Imagina. mas eu gosto de ler sobre economia, né? E eu sou um fã, assim, ferrinho de Milton Friedman, que para mim é o maior professor da escola liberal, né? Ele é autor da escola monetarista de pensamento O diverso. pessoal da Não. escola austríaca que se treme. Ai, ó. cara, eu já- Esse cara aqui é massa, mas ele Já impus aqui, mas ele não se compara ainda com o grande Friedman. Autoritarismo Não, pra... pra vocês entenderem rapidinho, só pra vocês entenderem. Olha a grossura deste livro. Isso é um livreto, cara. Ação Humana de Mises é uma baita literatura. Tamara, É- agora confessa. Tu já leu ele todo? Não, todo não. Como assim? Porque eu não Eu topei quase consulto- nenhum liberal que leu ele todo. É porque Tu leu ele todo? Sim, cara, adoro esse livro. Ele é Não, meu tá livro de mentindo. cabeceira. Bicho. não Caramba, li bicho. todo. Boa, pô. Parabéns. O índice, você vai conforme... É a Bíblia, né? Que É. você consulta. Conforme a demanda. Você vai conforme a demanda. Você vai lá Bíblia no índice, liberal. Pá. Cara- Agora, assim, lê do início ao fim de uma De uma vez. como se fosse a revolta de Atlas aí. Mas só pra gente foi entrar o que eu no fiz. papo liberal aqui, É doido mesmo. duas coisas. Antônio, salva a gente, pode abrir de novo o negócio do ar aqui que o bicho esquentou. Só esse Eu nosso te aqui. falei. E agora apresentar aqui o nosso amigo médico, e ele não gosta de se chamar de doutor, apesar de Mas ter é um doutorado. Mas é doutor. Doutor Giuliano Morgantetti. Olá a todos, meu nome é Juliano, eu sou médico, empresário, pai, também pai de 2 meninos. Sou um entusiasta do liberalismo, fico pequeno perto desses dois aqui do meu lado, do Davi e da Tamara. Eles são, Eu não vou falar nada. só rasgar uma seda, eles são as pessoas que a gente sempre consulta quando tem qualquer dúvida sobre liberalismo. Eu sou mais um entusiasta do que um conhecedor sobre o assunto. Acho que eu diria, o nome que eu fosse escolher talvez seria Thomas Sowell, como uma pessoa que eu sempre Maravilhoso, recorro cara. como mentor, sem nem me conhecer, né? Mas como mentor que eu procuro nas coisas dele online. Estou aqui para aprender com os dois, para aprender com o Léo também e trocar algumas experiências aí. Só um parêntese, aprender com o Léo ao contrário, né? O que ele faz, tu não faz. Jamais, Eu tô muito sem moral, né? Eu vou denunciar esse cara do Conselho de Ética do partido, ele tá enchendo o saco na comissão de ética. Mas, ó, assim... Agora é tu, Léo. Como é que tu vai te apresentar? Bom, é verdade, né? Eu sou o Leonardo Arruda, 28 anos, presidente estadual do Partido Novo, advogado. Sou um apaixonado por ouvir o que eles falam a respeito da liberdade. Gosto sempre de estar me atualizando com literaturas que eles vão passando pra gente, artigos. Você, para conhecer o pensamento liberal, não precisa ler Ação Humana. Você basta 2 livrinhos praticamente que foi assim o pontapé inicial para mim. Um é o de Mises, 6 lições, que eu acho que é o livro mais didático, mais fácil para você entender o pensamento liberal. E segundo, A Lei, de Frédéric Bastiat. Pronunciei certo? Gente, Bastiat é um dos livros assim que mais me confrontaram e eu que sou da área do direito lia assim com uma certa empolgação. Então bastou aqueles 2 livros para começar a abrir um pouco a minha mente. Eu agradeço a Tamara nesse ponto, porque eu só conheci o liberalismo do que eu via no YouTube, através do Fábio Osterman, que eu já falei umas 10 vezes, que foi através dele que eu comecei a conhecer um pouco sobre liberalismo. Mas já que a gente está falando tanto de pensamento liberal, nós elegemos, eu digo porque a nossa torcida valeu muito em prol da eleição dele, elegemos aqui na América Latina, aliás, acho que no mundo, o primeiro anarcocapitalista. É um cara mais do que um liberal, ele está a alguns passos adiante de um liberal no sentido da palavra liberdade. E acredito que essa torcida, ela aqui foi em comum com quem está nessa mesa. E eu queria começar aqui, já para seguir a ordem, perguntando para a Tamara, que de nós aqui é a pessoa que a gente pode classificar como mais próxima da academia liberal, por ser formada na escola austríaca como pós-graduada. O que a vitória do Milei, Tamara, representa para o movimento liberal, não somente no Brasil, não somente na Argentina, mas em todo o mundo? Bom, eu acredito que a expectativa do movimento liberal pelo governo Milei é muito grande, né? Porque vai ser um espelho, né? Esperamos que seja, né? Que ele, de fato, não perca os princípios, né? Porque a gente
como liberal, a gente tem um ceticismo pelo poder, né? Então, a gente espera que, de fato, ele cumpra as propostas dele pautadas aí, de fato, nas bases do liberalismo, né? Embora ele seja um autodeclarado libertário, ele é um governante agora, então ele vai precisar seguir a linha, no máximo, liberal, né? O libertário defende a ausência total de Estado, não tem como, né? É fictício, né? Mas você tem o libertarianismo aí, no caso, como um norte, né? Mas, em termos práticos, ele creio eu que vai seguir a questão do liberalismo mesmo e será um espelho. Tudo que a gente sabe que é possível, porque a história nos demonstrou que é possível, ou seja, um melhoramento na sociedade em termos de mais prosperidade, mais liberdade, mais respeito pelo projeto de vida do outro, né? E não aquilo atrelado ao coletivismo de estar sempre ali querendo dizer o que o coleguinha pode ou não pode fazer, né? Então, a gente vai ver na Argentina, que é um país que outrora foi liberal e que teve um momento de prosperidade. Foi a Europa muito grande, né? da América do Sul, né? Sim, foi mais rica foi mais do que os próspero Estados... que França, que, enfim, Obrigado, que vários países, né, da Europa. E aí a gente veio ali com o peronismo, creio que em 46, Com né? um câncer, porque o peronismo é isso. Acabou com tudo e agora a gente vê uma perspectiva de reconstrução e o movimento liberal mundial, porque a gente não tem grandes liberais mundo afora governando, né? Então a gente vê ali aqui na pontinha da América do Sul uma esperança, né? E não é querendo atrelar toda a questão a uma pessoa, mas é a da vez, é o personagem que se dispôs a estar levando a mensagem e aplicar a mensagem. Agora ele vai poder aplicar, porque ele cansou de estar na guerra cultural, né? Foi isso que foi o divisor de água para ele. Parei de ficar insistindo na guerra cultural, que é mais ou menos o que a gente faz aqui. Né? E vou para a prática agora, e aí agora ele tem a faca e o queijo na mão, embora as circunstâncias não sejam das melhores, né? Porque o Congresso não está do lado dele, né? O país está lascado, né? Então, assim... Mas, Tamara, eu vou te dizer uma coisa, minha amiga. Eu acho que é isso aqui, que é a guerra cultural que a gente faz parte, pavimenta o caminho. Porque se a gente não tivesse brigando, há tempos, ele não teria chegado lá, porque o discurso não teria chegado, né? Então ele primeiro passo, né? Deixa eu só fazer um recorte aqui para uma questão de ordem, se vocês me permitem, porque tem gente que está assistindo a gente aqui hoje pela primeira vez, que vai assistir, que nunca teve contato muito com esse pensamento liberal. Assim, de maneira simples, a gente falou 3 conceitos aqui: liberal, libertário e anarcocapitalista. Consegue definir rapidamente para a gente, Tamara, esses 3 conceitos, só de maneira didática, para que todo mundo possa entender do que a gente está falando? Bom, o liberal é aquele que defende um Estado mínimo, né? Então, em regra, vamos dizer assim, que ele vai aceitar uma estrutura de judiciário, uma estrutura de segurança, ponto. Para manter as regras do jogo justas. Exato. E os legisladores ali e tal. Então, vamos imaginar um congresso, né? E o libertário? Eu acho que talvez o liberal seja mais classificado como uma visão utilitária do Estado, né? Que é o quê? O Estado é uma ferramenta, tá? Isso é uma visão que eu tenho e alguns colegas meus também. Concentra poder, né? Ele é uma ferramenta. Para que ele serve? Qual a função do Estado? Né? Aí você tem algumas funções que o Estado tem que exercer, né? Situação da monetária, né? Você tem que ter uma moeda. Não, né? Hoje se discute, né? A Argentina ali, moeda que o argentino escolheu agora. Sim, mas ainda assim tem ali a questão monetária, né? Que você vamos colocar a prova mesmo, saber se essa situação do Bitcoin, né? Ele quer dolarizar, na verdade. Mas ainda assim vai ter ali uma situação monetária. A situação da segurança interna, e quando a Tamara fala isso, eu vou só dar uma destrinchada, é segurança jurídica, segurança
policial, né? O policiamento, Sim, a sim. segurança de Militar. Estado, que no caso é o Exército, né? Contra agressões, né? Então, são essas seguranças, não é só uma segurança genérica, não, tem as funções, Sim. né? E aí você tem algumas outras coisas, como, por exemplo, a parte burocrática, que é a principal função dele, né? É você organizar a sociedade ali com regras claras, objetivas e sem privilegiar nenhuma das partes. Pronto. É. Então, o que difere, acho que ficou claro, o que difere então o liberal do libertário? Bom, o libertário, ele defende a inexistência do Estado, né? Então, nesse caso, o libertário defende que toda essa estrutura fique a cargo do privado, do setor privado. Então, a justiça não vai ser uma justiça estatal, vai ser uma justiça privada. Que já existe? Posso fazer uma Que já analogia? A existe, exemplo é. da justiça arbitragem. arbitral. Ah, Vou fazer uma arbitral. analogia que eu vou correr o risco de ofender meus dois colegas aqui do meu lado. Talvez o liberal seja pro libertário, assim como o social-democrata é pro socialista. Difícil dizer, eu acho que é uma comparação muito longe. Mas se for só resumir o campo Ou da seja, esquerda, a utopia Em questão de inatingível. gradação, talvez, né? A utopia inatingível e algo do mais prático para se chegar próximo, o mais próximo possível dessa utopia. Nesse sentido, sim. Sim. Em Sentido, termos sim. de gradação, não É. seria isso. Isso é verdade. Porque assim, o libertário, ele é o cara que, como a Tamara falou, ele acha que o Estado não serve para nada. Que é teórico É. ainda. Até o momento, Não nenhum tem lugar isso como, se provou cara. como factível. É impossível. É por isso que eles estão falando, então, que o Milei, na prática, é um autodeclarado libertário que vai governar como liberal, porque ele está governando um Estado e ele não vai por fim Ele vai ao tentar Estado. chegar próximo disso, mas é aquele limite que você nunca chega, né? Então vamos dizer que o libertário está mais para a academia do que para a prática da polis? Por hoje, sim. Eu diria que está mais para o sonho molhado de dos liberais, Não, eu mas... acredito que seja possível, sim. Não. Mas até agora a gente não tem grandes experiências. Sabe por E desculpa, mas assim, então, porque assim, a gente viu, vocês que estão assistindo aqui esse podcast, vocês viram que o Milei foi taxado como várias coisas, né? Como todo Extrema tempo de direita direita, né? ultradireita, Extremista. ultraliberal, Daqui a pouco eu vou chamar ele anarcocapitalista e tal. nazista. E eu vi uma Chamaram? tradução, Chamaram. Chamaram, até Meu o Deus do Papa céu. fez uma analogia com o nazismo. e eu vi uma tradução Nível ao de que ele... estupidez é incrível, né? Escuta aí, eu vi uma tradução ao que ele considerou para si como anarcocapitalista. Aí vem uma confusão, tá? Então a gente tem o liberal, tem o libertário e tem o anarcocapitalista. Qual é a diferença do libertário pro anarcocapitalista? Existe alguma diferença ou são sinônimas? Palavras sinônimas. Sinceramente, eu já li bastante sobre essa distinção, porém, na prática, Mesma coisa. é a mesma coisa. É porque o Libertário é o anarcocapitalista... adulto, né? Capitalista é o teen. Eu acho que é o contrário. O anarcapitalista é a criança, o libertário é o adolescente e o liberal é o adulto. Na prática, eu não Sabe vejo por quê? diferença. Anarcapitalista, ele vem falando sobre um sistema de governo e um sistema monetário, tá? Monetário não, um sistema econômico, né? O anarco vem de anarquista, né? A ideia anarquista de ausência de Estado. Total ausência. A total ausência de Estado. Na verdade, a ideia de anarquismo ela vem da ilha ideal, né? Um livro que você tem onde a sociedade faz essa Qual é o autorregulação. nome do livro? Cara, eu não lembro. Falou a ilha ideal? Porque a história se passa em uma ilha onde não há Pô, violência. então a gente tem que achar Eu esse esqueci livro o pra nome, indicar pra quem eu quiser esqueci beber o de nome outras desse fontes, livro. né? Apesar de nós não sermos anarquistas, É. mas quem quiser entender. Mas a ideia do anarquismo ela nasce desse conceito, de que você teria uma sociedade onde as próprias pessoas iriam fazer sua regulamentação do que você... Senhor das Moscas, não? Não, O Senhor das Moscas é um excelente livro, diga-se de passagem, tá? Mas, e o capitalismo... Capitalista é do capitalismo, né? Que é o sistema de livre Que trocas. o mercado se regularia. Se regularia. Qual é a minha crítica nesse ponto aí, já adiantando aí? É porque você, como um comunismo, precisa de uma alteração social humana. Você precisa de uma alteração Do no espírito cerne, humano. no cerne humano que não vai nunca acontecer. Porque, assim, sejamos sinceros, se você você não cumpre a lei porque você gosta da lei. Todo mundo tem uma lei que gostaria de descumprir, né? Quem nunca ficou com vontade de acelerar ali 120 por hora ou então bater na cara de algum cretino que te cortou ou te xingou ou te fez algum mal, né? Você não segue a lei por conta de uma questão moral, como no anarquismo você seguiria. Você segue porque você sabe que vai haver consequências, né? Aí o anarcapitalista ou o libertário, ele parte do princípio da não agressão. Quente, tá ficando quente. Justnaturalismo, Por traga. favor, que não tá não na hora funciona. de falar das leis naturais. Tem uma Não, pipoca vamos lá. por aí? O princípio da não agressão não funciona.
nunca vai funcionar na existência da humanidade. É porque, Tamara. da maneira como o Davi colocou, parece que é uma sociedade em que tudo é possível, que a Idílica. liberdade é irrestrita. Porém, existem os pilares, que você mesmo já adiantou, o pilar principal, que é o princípio da não agressão. A partir dele, a gente entende que você pode fazer tudo, salvo se você entrar na esfera de individualidade do coleguinha. Aí já não. Né? E aí existem as leis naturais que elas dão o suporte teórico para as leis gerais, que são as leis por excelência, né? Sim. Que queríamos nós, que não tivesse uma lei que não impedisse de vender água de coco em festa, umas coisas loucas. Já tem umas prefeituras aí que fazem umas leis bizarras, né? Sim. Enfim, isso aí não é lei, né? Para um ambiente liberal, libertário, as leis são as leis gerais. Né? São leis realmente importantes. Quando a gente fala que a gente defende o império da lei, não é da lei, enfim, das cotas. É a lei que impede que você, como indivíduo, mate o outro que também é um indivíduo. Sim. Né? Sim, mas assim, eu acho que esse debate ele é muito interessante e se a gente deixar, porque são duas concepções dentro de um mesmo pensamento longe. que distingue-se um pouco sobre a gênese da questão da lei, se a pessoa obedece à lei por um senso moral interno ou se é por um senso de imposição, de medo de retaliação. Mas eu acho que fica por um outro podcast, porque o interessante, vocês já trouxeram, que é esclarecer para as pessoas o que é ser liberal, o que é ser libertário, o que é ser anarcocapitalista, que muitas vezes se confunde com o próprio ser libertário, tá? Então, o que é mais fácil? Assim, a gente está num podcast de um partido político, né? O Novo é um partido que se define como liberal, mas é um partido liberal que compreendeu diante de uma sociedade complexa igual a brasileira e sendo muito pragmático até, que outras duas funções entrariam como função do Estado, como atividade precípua do Estado, além da segurança, que é educação e saúde. Né? Mas, enfim, estou fazendo esse recorte para relembrar a todos o que o Novo é. Mas voltando para a Argentina. A Argentina tivemos então a vitória de Javier Milei. E eu vi muita gente comparando ele ao Bolsonaro. Nossa. No sentido... Calma, não estou falando no sentido do intelecto, na parte de formação acadêmica e tudo, mas na forma como ele incorporou um personagem na campanha. Juliano, da tua análise, o Milei é aquilo que ele pregou ser durante a campanha ou aquilo era somente um personagem? O jogo político em 2023 é um negócio do populismo anabolizado pelas redes sociais, né? Então, Javier Milei, você pode falar o que for dele, as ideias dele podem ser muito boas, mas ele se mostrou um cara com viés populista muito forte. Então, o que é o populismo? Primeiro é você jogar para a torcida sempre, né? Então, falar o que agrada a galera, dar soluções fáceis para problemas difíceis e você arrumar um inimigo comum, uma elite. Ele arrumou a casta política de funcionários públicos da Argentina como o vilão principal. Eu concordo com ele 100%. Mas ele vinculou a eliminação dessa casta como a cura para todos os problemas da Argentina. Então, um cara, assim como Trump é um populista, assim como Bolsonaro é um populista, assim como Lula é um populista, ele usou a receita do populismo para ganhar a eleição. Ótimo, como ganhador de eleição ele é o cara. Agora a dúvida é se como político, uma pessoa que consegue conciliar interesses, como liderança, uma pessoa que consegue fazer todos atravessar a linha de chegada juntos, se ele vai conseguir fazer isso. Esse é o grande desafio. Com a pouca experiência política que ele tem experiência política no legislativo, né, mas com a pouca experiência de executivo que ele tem, o nosso grande medo como liberais ou libertários aqui nessa mesa é que ele seja um grande queima-filme como o Macri foi. Que de direita não tinha nada e no final só retrocedeu décadas na Argentina. Porque assim, o grande problema, todo político que não é de esquerda, né, declaradamente de esquerda, ou então quando está em uma situação ruim, é que eles viram de direita. E que quando está numa situação ruim e vira de direita, é que tudo que está errado é de direita. Né? Então você tem aí o Javier Milei. Javier Milei é um cara de direita, de fato. É diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro se for numa onda. Davi, ele é de direita.
em certa medida ele se tornou de direita, mas se a gente pegar a história dele, ele não era nada de direita. Acharam ele na direita, se enfiaram no... Conveniência, né? Foi, mas querendo ou não, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente não tem que se importar se o cara é de direita ou de esquerda. Importa só o que ele tá fazendo, né? Exato. As motivações que o guiam, né? A As ação, convicções. que o guiam um pouco interessa. Interessa só o que ele tá fazendo. Não me interessa, no final das Não, contas... a convicção interessa. Não. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que interessa é só o que foi feito. Eu concordo que pra gente, enquanto A história interessa, Davi? tu sabe por quê, Tamara? Eu acho que nesse sentido, se eu for avaliar a personalidade dele, com certeza. Mas se eu tô falando do aspecto político, não interessa. Interessa só o que ele fez. Não me interessa a motivação dele. Só me interessa se o que ele fez foi bom ou ruim. Só resultados. Sabe por quê? Porque ele tá em um setor político. Ele tá num setor de liderança da sociedade. Então não me interessa se o cara aprovou uma lei boa porque pagaram pra ele. Me interessa que ele aprovou a lei. Ele é um político corrupto. Ok, mas se ele tá jogando o jogo, fazendo as coisas boas, eu não me interesso. Lembrando só que fazer existem aquele- resultados de curto, médio e longo prazo. Não, concordo, gente. Só aquela observação eu dos jornais, preferiria quando- que isso viesse pra gente, que a gente tivesse políticos efetivamente liberais, né? Liberais, libertários, anarcocapitalistas, o que quer que seja, né? Historicamente. Mas no cenário atual, sendo pragmático, é como o Milton Friedman falou. Não interessa essa situação, a motivação dele. Interessa tão somente o que ele fez, né? Então, qual é a perspectiva aí? Porque se você vai se preocupar com a motivação dele, você nunca vai encontrar ninguém que seja bom o suficiente para governar, né? Então você tem que ver só objetivamente se o que ele fez é bom. Olha, quando a gente caçou os privilégios do sindicato, o Centrão estava com a gente. O Temer conseguiu transformar aquilo ali em uma coisa boa. Isso é política com P maiúsculo. Pois é. Mas e aí? Alguém se importa a motivação desse pessoal? Só para deixar claro para o nosso ouvinte que a opinião dos nossos convidados não reflete necessariamente o pensamento do Partido Novo, tá? Então, nossos convidados gozam de uma certa licença poética para exagerar, às vezes, nos seus posicionamentos. Continue. Continuando, Davi. Não, mas... Não, Depois a edição é liberal também. não, a edição é que, enfim, a gente Ninguém não vai... sabe qual é o canal que Léo assiste, né? Calma, isso eu vi na CNN, não foi na Globo, não. Foi, né? Ah, tá. Ó, e só pra deixar claro você que tá ouvindo, a gente comentou de Bolsonaro, e antes de você nos julgar, aqui nessa mesa, acredito que no segundo turno todo mundo votou nele. Então, só antes de você dizer que é de esquerda porque tá falando mal do Bolsonaro, aqui é uma análise realística do que é, e não um comício Com pra cérebro, agradar. não com fígado. Só que eu vou mais além. Eu acho que o Bolsonaro foi o melhor presidente que a gente teve na história do Brasil. Mas não por Ponto. mérito dele, por Não demérito dos importa. demais. Não é. Exatamente. Bom, Ele é o melhor. Com Ele é o melhor, certeza. mas Tu acredita, Tamara, que tenha sido unânime. Eu acredito. melhor presidente desde a República, né? Desde Eu que... acredito. Eu digo Cara. do Império, meu lindo. Eu Não, mas não ainda tem mora no como. meu coração, do Drácula ainda mora no meu coração. Ainda sou fã do Michel Temer. Michel E do Temer Itamar era Franco E também. me diz uma coisa, e de ministro da Fazenda, o Guedes ou o Campos? O Campos era da Fazenda, né? Campos Neto? Não, Não, Banco Central. Não, com o Roberto Campos. não, Roberto Campos, Roberto militar. Campos. Não, Roberto Campos é imbatível. deputado, Imbatível, né? cara. Roberto Campos. Não, mas ele chegou a ser ministro Foi, na foi época ministro da do Economia. governo militar. O milagre econômico dos milicos se deu a Roberto Campos, né? Então, Em sabe uma termos de coisa que é resultado, engraçada? foi o Roberto Campos. Tu sabe que é uma coisa engraçada? Mais do que Paulo Guedes, cara. Muito mais. Paulo meu Guedes amigo. evitou o apocalipse da pandemia. O Roberto Campos alicerçou a economia brasileira a um nível tipo que Bicho, ela virou enquanto o relevante. Roberto Campos estava no governo, governando, porque o general ele não sabia nada de economia. Ele fez que nem o Bolsonaro, tá aqui meu posto de piranga, é o Roberto faz. Campos. É porque as coisas naquela época Eram né, diferentes, né? diferentes. Mas querendo ou não, ele alavancou a economia de uma forma tão brutal que gerou o milagre econômico Era brasileiro. tipo 15% ao ano, 20% ao ano. era bizarro. Eu não lembro o número, mas era muito alto, cara. E a gente saiu de uma recessão muito brutal, né? E assim, o Roberto Campos, ele é, sem dúvida nenhuma, eu acho que todo mundo concorda aqui comigo, o maior economista brasileiro da história. Não tem nenhum cara tão épico quanto ele. Porque o cara era sensacional. O Roberto Campos Júnior, Neto, desculpa, ele tem uma sombra muito grande para percorrer antes de chegar próximo do metade do que o avô foi. Porque o cara era muito foda. Pode chegar? Então,
É melhor não, né? Faz É um- um podcast faz um bip. político, tá? Mas de um partido político. Desculpa. Você é liberal, mas você não tem tanta liberdade pra falar o que quer neste momento, Sim, porque senhor. não vai ter censura Eu no estou, YouTube. eu estou de acordo com É um isso. podcast educativo também, então jovens, fiquem à vontade pra assistir. Pois é, mas Deixa eu só fazer aqui uma pergunta aqui. Vou voltar lá novamente aqui no Juliano. Opa. Juliano, olhando essa... Assim, parece que a gente tem movimentos dinâmicos durante esses processos eleitorais. Em regra, quando um grupo político de um espectro ganha na América Latina, a tendência é que outros países também acabem sendo liderados por políticos que se rotulam daquele mesmo espectro ideológico. Então a gente viu uma direita governando boa parte dos países da América do Sul, tipo Argentina na época do Macri, no Brasil Bolsonaro, no Uruguai, acho que Chile estava nesse rol, Paraguai. E a gente viu do nada o nosso mapa da América do Sul se tornar vermelho à medida em que os Estados Unidos também perdeu para os democratas, né? Tu acredita que essa onda realmente ela existe? É uma visão assim distante? E se realmente existir, tu acha que o Brasil em 2024 vai sofrer essa influência positiva para tirar o Lula? Eu sou meio cético. Eu tenho um certo otimismo realista. Eu acho que caminho do meio entre ser otimista e pessimista. O Estado ele tem uma tendência natural a concentrar poder nele, né? E a América Latina foi muito expert nisso nas últimas décadas, em deixar o Estado desenfrenado, sedento por poder, aparelhando todas as instituições e esse poder crescendo exponencialmente. Os Founding Fathers americanos, eu tenho até uma tese que eles são viajantes do tempo, que eles vieram do futuro, porque eles puseram travas na Constituição deles que praticamente torna impossível essa concentração de poder, e talvez por isso que os Estados Unidos sejam um país em que é possível ter tanta discordância de ideias que levam ao progresso sem o Estado invadir a vida das pessoas. Então, eu acredito que a América Latina está fadada a uma guerra civil em massa, seja em poucas décadas ou em muitas décadas. Sério? Porque, naturalmente, o Estado vai acumular mais poder. Naturalmente, o Milei na Argentina, para ele pegar um Estado que 50% das pessoas vivem de welfare state... Socialismo. Exatamente. Para ele pegar e falar assim, cara, você vai passar 4 anos de fome para daqui a 5 anos você voltar a poder ter um emprego. Ninguém vai entender isso. Então, eu acho que não, mas pode falar. Tamara. Não, Eu acho que vai ser eu 4 queria anos, né? fazer uma diferenciação do que aconteceu em 2018, né, aqui no Brasil, e o que aconteceu agora na Argentina. A gente vê várias diferenças entre esse movimento de vontade de transformar o país. Aqui no Brasil a gente vê o quê? Uma direita muito envelhecida, né, em termos de idade mesmo. Você vê pessoas mais 30 a mais, 40 a mais nas ruas, defendendo as bandeiras do liberalismo econômico, etc. Você entender Na Argentina, verdadeiramente, né? Meio que... A base vem forte, na verdade. aqui no Brasil, a gente tem os nossos jovens praticamente todos ali, salvo uma outra exceção, né? Juventude Novo, Students JL, for Liberty, CFL, enfim. Indo para o caminho cada vez mais à esquerda. Na Argentina, a gente teve uma base liberal muito jovem. Então, o que você via lá era um movimento realmente, genuinamente jovem. Você tinha as pessoas que eram convencidas, vamos dizer assim, pelos jovens, né, os avós, os pais dentro de casa, mas eram pessoas que... E outra, lá, o conservadorismo, ok, existe e tudo mais, só que eles compraram mesmo a ideia da econômica, da liberdade, das ideias da liberdade, muito, e entenderam. O Milei, é importante que isso seja dito, ele deu várias aulas de economia em praça pública e tinha gente que estava lá com seus caderninhos anotando. É uma coisa que aqui no Brasil, nem na faculdade hoje, o pessoal se dá o trabalho, às vezes, de levar um caderno e uma caneta. A faculdade entendeu? é o pior lugar possível para tu dar aula de economia. Então, assim, isso aí já diz muito, né? Porque é aquela máxima, né? O futuro de um país é, Os Juventude. jovens. né, a juventude. Eu nunca tinha analisado sobre essa Interessante, né? perspectiva. Verdade.
Eu tô falando. Tamara, eu vou te A dizer... direita brasileira ela é mais, de idade, realmente, ela tá mais envelhecida. Sabe que um fator que leva muito a isso? Assim, minha opinião, é porque a Argentina já faliu. E o Brasil ainda não. Exato, exatamente. Pode ser isso. Os jovens lá já sentiram na pele o que é não falência. conseguir Você não acha comprar o também que é um celular. reflexo do regime 88. militar? Mas calma, o que a Argentina passa hoje é o que a gente passou na época do Isso Sarney. que eu ia falar. A ideia de você ter todas as suas finanças evaporarem do dia para noite, com inflação galopante, você vê seu pai desesperado, você vê sua família indo à ruína, a juventude acorda para nadar, né? Quando a água bate no traseiro. Mas tu sabe que é uma diferença aí nessa... Termina. Não, mas é isso. Tu sabe qual é uma diferença? É que lá eles estão tomando o remédio duro, o remédio amargo, eles estão tomando. Porque Sim. a política liberal, ela não é necessariamente uma política muito doce para você tomar. Você está dizendo o seguinte, meu amigo, a responsabilidade da sua vida é sua, tá? O Estado ele vai lhe ajudar em determinado... Lógico que a gente nunca vai estar falando de uma virada de 180 graus, né? Você vai ter que ir desmedindo isso, senão você gera um caos e aí você não consegue governar. Mas você está tirando... Vai começar a tirar lentamente os privilégios, né? Então vai ter aquele choque. No Brasil você não teve isso. O que você teve foi um bando de políticos incompetentes, porque se alguém chegar e dizer assim que o Sarney pode ser um político fora de série, mas como economista ele foi terrível, Nossa. horrendo. O cara congelou preço, Cruzado. mano. Cruzado. Terrível, terrível, terrível. Né? O Brasil teve 8 moedas em menos de 100 anos e isso fala muito da nossa capacidade econômica, né? Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler Moeda e a Lei, né, do Gustavo Franco, sabem do que eu tô falando. É um livro sensacional. Ele é um pouquinho mais fino do que esse livro aqui, só que ele é bem mais pesado. Mais gostoso. É mais gostoso. Então, assim, o Sarney ele foi terrível. O Itamar Franco também foi ruim. O FHC, eu vou te falar uma coisa. FHC é um ladrão de créditos, sim, é um vampiro de créditos, porque ele não fez nada. Quem fez tudo foi o Gustavo Franco, né? Juntou aquela pseudo-equipe econômica que a gente sabe que todo mundo quer tomar crédito, né? Até o Ciro Gomes tentando se meter no meio. Pois é. Mas quem fez foi o Gustavo Franco, né? E o liberal, que Do Novo. tá no Novo, Do novo, né? exatamente. E salvou o Brasil. Mas ele não teve um político liberal. Foi um técnico liberal que salvou o Brasil. Porque toda vez que a casa tá bagunçada, é pra cá que eles correm. É incrível isso, em todo lugar do mundo. Casa bagunçou, chama um liberal para consertar. E assim, lá eles não. Lá eles estão pegando dizendo, a gente quer uma política liberal. Então o Meirelles salvou o Lula, né? Eu ia falar isso, mas não quis porque ele ia me retaliar. Né? Mas a postura do personagem Milei já é diferente. Já é diferente. Pós-eleito, né? A carta ali, a diplomacia já começou a aparecer, a carta de convite ao Lula. Mais ou menos, eu vi isso aí, eu fiquei bolado quando eu vi, né? Porque, sabe como foi essa história? Vocês chegaram a ver a matéria em si, em toda? Sim. Ele não chegou e convidou o Lula. Ele disse, se tu quiser vir, eu te recebo. Não, que o cara, ele é... Bota panos mornos, ele convidou. Ele tem corrones. Ele convidou, gente. E é assim, chefe de Estado. Vai Precisa convidar da o liturgia. vizinho, né? Ali, O principal parceiro econômico. exatamente. Faz parte. Faz Agora, sentido. pegando essa onda, assim, Milei, eleito presidente lá na Argentina, todo mundo empolvoroso, o movimento liberal muito feliz. Com certeza. E aí a cara. gente tem que fazer um Alegria. recorte para onde nós estamos, né? Nós estamos em um dos O Estado. 26 estados da federação, não vou considerar o distrito, um dos 27, pronto, de maneira mais simples. Estado da federação e nós estamos geograficamente muito bem posicionados. O Maranhão chove em períodos bem definidos, abundante em água, um estado com solo muito fértil, abençoado por belezas naturais, o potencial turístico, enfim, é indiscutível aqui do Maranhão. Aqui venta, aqui tem como você produzir energia com vento, você produz energia com sol, você se quiser produzir energia com água, porque o Tocantins produz ali nas barragens do Estreito. Não, então, até maré, Léo. até maré, se você dá quiser pra usar, fazer. apesar de ser já uma tecnologia mais pouco vista, menos vista, melhor dizendo aqui, mas enfim. E a gente se depara com uma política estritamente intervencionista, socialista, fisiologista, ou seja, vai além de ideologia, é aquela quem paga mais, né? Se atender os meus interesses, tamo junto. E eu anteontem eu estava recebendo um pessoal de Paulinho Neves,
uma cidade que fica entre Barreirinhas e Tutóia. E eu tava olhando o percentual de voto que o Lula teve agora em 2022. O PT é enorme lá, cara. E é assustador, o Lula teve 80% dos votos em Paulinho Neves. E todo mundo fala pro Novo, fala pro nosso movimento liberal que as nossas ideias aqui estão fadadas ao fracasso. Né? Você vê até às vezes alguns correligionários, e aqui eu vou fazer um desabafo, alguns correligionários de outros estados que, tipo, praticamente esnobam o trabalho que a gente tá fazendo. Falam, cara, é perda de tempo investir no Novo, no Norte e no Nordeste, porque nunca vai dar certo. Isso aí é pra daqui 50 anos. E ver uma vitória dessa como o Milei praticamente reacende a esperança da gente enquanto liberal, de acreditar no que nós acreditamos, não ter vergonha daquilo que nós somos e falar de boca aberta nos 4 cantos o que defendemos. Léo. Vocês estão com esse mesmo sentimento de otimismo ou é só eu? Com certeza, cara. Eu vou começar aqui roubando já a palavra para dizer o seguinte. É por isso que eu não faço pergunta pra ele, porque ele maiores, sempre corta, então eu faço só pra vocês dois. Então ele vai comentar com certeza. Os maiores épicos Ele se dá da a palavra, humanidade... né? eu tenho que fazer isso. Os maiores épicos da humanidade são sempre aqueles que narram as guerras mais difíceis. Então, meu amigo, aqui que a gente vai fazer realmente a lenda do Novo. Porque na hora que a gente vencer, e eu acho que é possível... isso aí é para os nossos correligionários que estão jogando sal na nossa, no nosso sonho. E pequenas vitórias aqui simbolizam resultados drásticos. A gente está na barriga do dragão, a gente está na cova do dragão do inimigo. Né? Qualquer resultado aqui, um vereador eleito aqui tem um valor imensamente maior do que um vereador eleito em Santa Catarina, por exemplo. Porque lá o discurso é mais fácil. Porque lá o discurso é muito mais fácil. Então a gente vai buscar cada metro, cada quilômetro aqui e vai conseguir... E vamos provar que as pessoas estão erradas, porque o lugar para se estar é aqui. Então convido todos eles a vir travar essa batalha aqui. A vir travar essa batalha conosco. Nessa medida, Davi, que eu entendo que a convicção é importante, porque lá assim como vou fazer essa comparação, né? Nesse ponto especificamente, assim como o Bolsonaro também tinha uma estrutura para a campanha muito pequena em comparação ao adversário, o Milei também tinha uma estrutura muito pequena. Ele concorreu com quem estava no poder. E mesmo assim ele ganhou com uma diferença importante, considerável. Então você vê demais. O que fez aquela onda. Óbvio, toda a circunstância péssima, precária que o argentino está, porém também uma coisa interna mesmo, de convicção, de acreditar que aquela pessoa ali ela está movida pela liberdade de fato, e não por conveniência, e não por... Enfim, né, eu acredito, assim, que a pessoa queira abrir mão, às vezes, da sua vida até pessoal por uma questão de interesse, de espírito público. Eu acredito nisso. E é isso que a gente sente hoje, a grande maioria das pessoas, não falo por todos, né, mas que várias pessoas do movimento liberal veem hoje no Milei, sentem, né, e aí, trazendo isso aqui para o Maranhão, infelizmente, a gente está num país, e mais ainda num estado, que é esmagado por uma narrativa equivocada. Né? E aí é que a convicção entra novamente, porque nós, como convictos das ideias com as quais a gente trabalha, a gente incute no outro uma curiosidade e também uma mudança de mentalidade, que é o estopim para que mais pessoas façam a adesão a esse projeto aqui e, consequentemente, queiram também ir para a prática. Porque também eu concordo perfeitamente contigo, não basta só ficar o tempo todo na teoria e na narrativa, né, e nunca aplicar. E a gente tem as melhores ideias. Por quê? Porque, historicamente, a gente sabe que elas trazem prosperidade. É aquela história, é muito básico, mas é a verdade. Quando o Muro de Berlim caiu, as pessoas foram para o lado ocidental. Antes, né? Por quê? Eu vou até complementar. Antes do Muro de Berlim cair, existiam armas, mesmo. Né? Você tinha armas no muro, mas não era apontado para o lado do capitalismo, era apontado para o lado do socialismo, posto pelos próprios socialistas para as pessoas não fugirem. Então, quando você tem que impedir que as pessoas saiam do seu lugar, eu acho que é a prova de que não funciona. Eu esqueci o nome da polícia na época lá, da polícia soviética. Eu não lembro, enfim, cara.
Mas era triste. O que tu acha, Juliano? Tu tá otimista ou, cara, isso foi só uma onda passageira? Não, Isso vai eu sou irradiar aqui pro especialista Maranhão. em previsões erradas. Então eu falei pra todo mundo que o Milei não ia ganhar. Então assim, vocês têm que torcer que eu torço para que o Milei não dê certo. Por porque a gentileza, você pode torcer pro Novo não ganhar. Você pode prever que o Novo não vai ganhar em 2024 e 2026, só pra dar o contrário. Não, eu achei que ele fosse roubado no final e que Sim. fossem fraudar as eleições e que ele não ganharia. Aquele 51-49, né? Foi muito estranho. Não, na prévia... Acho que muita gente esperava um 51-49 pro Massa, né? Na prévia, Parecido falar com que o quê, 51-49 é tipo assim, margem de erro e tal. Qualquer coisa que acontecer ali, 51-49 é tolerável. Então é um datafolha meio mandrake que fizeram. Apuração rápida em cédula de papel. Fora isso. Impressionante. Cara, Incrível, né? tu pontou um negócio Ô, sensacional. tia Quieto, que o debate não é sobre urnas. Vocês controlem o coração de vocês. Mas, assim, eu estou extremamente otimista em relação às ideias liberais porque elas são inevitáveis. Né? É uma questão de tempo só. Mas eu estou pessimista em relação à América Latina e em relação ao Brasil, principalmente. Especialmente com essas notícias de Flávio Dino sendo nomeado para STF, Nossa, de nosso governador fazendo doação de R$1.500.000 para o Carnaval. E ao mesmo De tempo, outro estado. De outro estado, Ao desculpa. mesmo tempo que pede o empréstimo, Ao mesmo né? tempo que pede 3 empréstimos, 3 calotes de empréstimo e pede mais um para... Sabe que interessante, bicho? Tu tava falando sobre esses temas e essa semana ela foi um choque, né, pro Maranhão. Essas medidas que vieram aí de maneira assodada. E um colega que sempre se defendeu como social-democrata falou assim, Leonardo, nunca que as ideias liberais fizeram tanto sentido igual tá fazendo essa semana aqui no Maranhão. Exatamente. Na hora que ele falou isso, eu tomei um choque. Falei, é sério que tu tá me falando isso de uma... Porque ele tinha resistência. Não, a gente precisa de um estado maior pra estar organizando isso, aquilo. Não, é precisa, porque não tem como. E ele falando isso pra mim, Leonardo, agora faz sentido. Porque olha o poder agigantado que o estado tá tendo pra, numa canetada, aumentar o ICMS e todo mundo engolir de goela abaixo. Numa canetada seguinte, pegar um empréstimo, sendo que a gente não tá pagando nem os anteriores. E depois que sai o dinheiro, o que é que faz? Ainda manda 1,5 milhão para outro estado. E a Pra carnaval. A simbologia disso, puxei esse gancho só para a simbologia do que acontece no Brasil hoje. Você está pegando o estado com o maior índice de pobreza do Brasil, que esse índice de pobreza foi causado por essa figura nefasta chamada Flávio Dino. Ele assumiu, o Maranhão estava na frente de Alagoas do Piauí. Hoje ele está atrás, mas muito atrás. De todo mundo. O responsável por isso foi premiado com superpoderes do STF mais concentrador de poder de qualquer república do planeta. Então, é isso que é o Brasil. A premiação pela esbórnia, pela total destruição do meio de vida da população. Então, acho que nem na Argentina você via tanto isso acontecer. Você vê tanto isso acontecendo. Não sou conhecedor a fundo da Argentina, mas você não vê o tanto que o aparelhamento foi feito. O judiciário da Argentina parece que não foi tão aparelhado, o legislativo parece que não foi tão aparelhado. Esse aparelhamento, essa premiação pela destruição do país é uma coisa que eu só vejo nesse país. É porque o país Tem não algo quebrou muito ainda. errado, né? Muito errado. Muito errado. E isso acontece, na minha opinião, porque o país não quebrou ainda. Porque quando ele quebrar... Tem muita riqueza, cara. O Brasil é tão assim... E um povo rico. trabalhador. Cara, esquece o Brasil. Se tu focar só no Maranhão, tu já sai besta. Como é que esse estado é pobre? Gente, Não faz sentido. Não tem sentido. Eu canto isso pra todo mundo. Léo, eu vou repetir esse meu mantra. O Maranhão é um estado de rios perenes que tem o maior porto em termos de potencialidade, com Lençóis. capacidade de calado brutal, Turismo. que só tem condição de receber... É só aqui em Roterdã que recebem navios de calado gigantesco. Né? Os outros você tem que fazer uma desvio. troca de navio para poder descer a carga. Aqui não, aqui a gente consegue receber. Tá? Você tem o porto, o principal porto do Eixo Norte, que não é desenvolvido. Você tem rios perenes. Aqui não tem seca, cara. Aqui os nossos rios não secam. Você pode ter uma redução, mas não tem seca. Aqui você tem um estado majoritariamente plano, em certa medida. Né? Ou seja, é bom para plantio. Você tem um solo fértil que foi destruído durante muito tempo pela extração irresponsável da madeira. Mas você ainda tem um solo muito fértil que, se tratado, dá tudo. Tanto é que você vai em Balsas. Cara, Balsas e arredores é uma produção de soja Cerrado, meu amigo. gigantesca. O melhor abacaxi do mundo. Cara, o melhor abacaxi do mundo. Você tem aqui a costa pesqueira do Maranhão é absurdamente subutilizada.
tem gente, o pessoal de outros estados vem pescar na nossa costa e levar para o Alcântara. Alcântara tem um principal porto de lançamento. Não, é base. Porto aeroespacial de lançamento. Aeroporto mesmo. Porto. Mas assim, base também tá certo, mas aquele negócio. Olha a potencialidade que a gente tem, cara. A gente perde o Sergipe, velho. Mano, você gente perde fica. o Quando Sergipe, você cara. pega assim a situação, você diz: São Paulo deveria estar atrás da gente. Porque o Maranhão, cara, ele tem tudo. Ele é o principal. Olha, nunca vi uma cidade portuária pobre, só São Luís. Faz Educação, sentido. saneamento, pobreza, Sergipe, Acre, Amapá, ganham da gente. Pois é. E olha que legal. E essa semana fomos presenteados como o estado que mais vai tributar na forma de ICMS do Brasil, né? Nós vamos passar para uma alíquota em 2024 O de Estado 22%. está fazendo um bom trabalho, merece mais arrecadação. Merece, não, com certeza. mais dinheiro né? nosso, Eles precisam doar pra tem eles. muita infraestrutura, né? Tá tudo sob controle. Cara, aqui é tão terrível que a gente tem o quê? 2 ferrovias funcionando? Nosso modal é rodoviário, e agora que eles estão fazendo a duplicação da principal saída da cidade, saca? É a Da década de- capital. É terrível, É gente. viajar no tempo, a década de 80. Você vê assim, eu tava falando recentemente com um amigo, né? E a gente tava conversando sobre a questão do transporte no Maranhão, né? Que você precisa mudar. Aí ele, pô, Davi, mas a gente vai mudar? Sério, tu acha que é possível? Eu disse, eu acho, cara. Mas a gente tem que resgatar as coisas. Olha, todos nós aqui somos mais velhos. Todo mundo lembra lá da Refesa da Maria Fumaça que tinha lá, cara. Hoje virou um negócio de polícia. E a Refesa, pra galera mais nova, ou que não sabem, era o ponto de chegada do trem São Luís Teresina. Sim. Né? Ou seja, a gente tinha um modal que foi desativado, a gente tem uma penca para não falar outro palavrão, é uma penca de trilhos que estão desativados, estão desativados, só precisa reativar, cara. Sim. Então, assim, o Maranhão é um potencial gigante do Brasil. A gente pode ser muito maior do que Santos, a gente pode ser muito maior que São Paulo, a gente pode ser muito maior. A gente o pode ser principal uma hub de entrada de mercadorias do Brasil inteiro. Na América Latina. Da América Latina. O nosso porto é capaz de receber Vale Max. Vale Max, gente, é um tipo de navio extremamente caro, extremamente gigante, que a gente não recebe aqui. Gente, a gente não tem nem linha fixa de container, que é o principal transportador do mundo inteiro, é container. A gente não tem uma linha fixa. Toda semana tem um navio que passa na nossa frente, mas ele não para. Sabe por quê? Porque a gente não tem nada para devolver. Deixa X13. eu fazer aqui uma pergunta para Tamara, já que a Terrível. gente está falando de toda essa potencialidade que o Maranhão tem. E, assim, a gente sabe que o estado tem muitas mazelas, né? Tem muita gente, de fato, passando fome. Eu tive a oportunidade de visitar mais de 50 municípios de abril para cá. E eu pude ver que, apesar de sermos muito ricos, a gente tem ainda muita fome em vários lugares aqui do estado. E como é que nós podemos, então, falar para a sociedade, principalmente aqueles que estão vivendo num estado de extrema pobreza, foi classificado pela ONU cerca de 23% aqui no Maranhão, como é que a gente pode passar uma mensagem de falar, olha, é através do caminho da liberdade, é através do caminho liberal e não através do assistencialismo que a gente vai conseguir resolver o teu problema? Como é que a gente consegue criar essa narrativa para passar para a sociedade? Bom, primeiramente, eu acredito que seja importante essas pessoas entenderem que o assistencialismo ele é algo temporário, né? E não algo definitivo e prorrogável, como a gente vê, infelizmente, aqui. Na verdade, até é crescente, né? O índice de sucesso é esse, né? É quanto mais gente tem dentro Exato. É triste. E aí, a partir do momento que essa pessoa passa por esse momento transitório de assistencialismo para que ela tenha o mínimo existencial, para que a sua dignidade humana seja atendida, ela passa para uma outra fase, que é a fase de ascensão individual através do seu próprio trabalho. E aí, por isso que é tão importante o livre mercado, porque o livre mercado vai fazer com que as pessoas abram seu pequeno negócio, vai fazer com que, com facilidade, óbvio, vai fazer com que as pessoas tenham à sua disposição o maior número de empregos, né? Então, esse ambiente livre, mercadologicamente falando, ele é totalmente propício para a ascensão
de cada uma dessas pessoas que vão passar a mandar nas suas vidas e ter autonomia e alçar voos maiores e não permanecer naquela reiterada dependência estatal, naquela reiterada naquele reiterado recebimento das migalhas, né? Que a gente diz que a gente dá muito, né? A gente dá muito para o Estado e recebe as migalhas. Não, isso não é futuro. Futuro é você ter autonomia para escolher o que você quer. Está nas mãos dessas pessoas. A gente tem um mantra no Novo que é muito simples, e às vezes a gente não reflete sobre ele, mas é totalmente isso. O indivíduo é o agente de mudança. Isso. É a partir disso, é a partir dessa tomada de consciência, de protagonismo sobre sua própria vida, é que as mudanças começarão a acontecer. Mas, para isso, é necessário uma mudança de mentalidade. E isso de dependência estatal, de recebimento de migalhas, de aceitação de cada vez mais tributo e dificuldade para fazer negócios e burocracias, até me perdi aqui na minha oração gigantesca. Mas, a partir disso, a gente vai ver, de fato, uma mudança considerável no nosso Estado, né? Sim. Dessa quebra de paradigma. E vamos considerar assim, Juliano, a gente sabe que já é uma realidade o assistencialismo no Brasil. Você tem várias políticas públicas que foram pensadas por burocratas e que proporcionam uma série de coisas para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, né? Então, tá com fome, vamos para o restaurante popular. Mas precisa de condições mínimas de renda fixa por mês, vamos criar um programa que vai dar um básico de um mínimo de R$600 por mês, e a cada filho a mais que tem dentro da família, você dá um acréscimo que eu não me recordo quanto que é ao certo no momento. Então você tem saúde pública, então a pessoa se precisar do hospital vai para o hospital. Você tem educação pública, então a pessoa está lá, o colégio está aberto, vai e bota a pessoa lá. Tu acha que seria uma ideia muito louca falar, cara, ao invés da gente ser um Estado prestador de serviço, um Estado que em tudo quer dar um tipo de subsídio, um tipo de assistência para a sociedade, que tal a gente simplesmente logo entregar o dinheiro para a pessoa sem passar por essa cadeia de burocracia e dar autonomia para a pessoa escolher de maneira racional? Tu acha que esse é um caminho viável? A sociedade, como muitos dizem, não está preparada ainda para isso? Cara, eu acho que hoje com a tecnologia você tem a capacidade de fazer isso de uma forma muito mais acessível, com mais controle de como esse dinheiro é gasto, né? Hoje, em 2023, a gente tem essa opção muito mais do que há 40, 50 anos atrás. Mas eu acho que o Novo, além de ser um partido liberal, ele é um partido que ele apoia medidas que são baseadas em evidências. Okay. Né? Realista, né? Realista. Então, a gente até está discutindo sobre transporte público outra vez. Não começa. Tu não começa com esse teu Teve um debate bastante quente entre a gente. Mas, por exemplo, errado. foi eleito o melhor transporte público do mundo. Foi eleito no ano passado o transporte público de Singapura. Não é? Foi eleito, não sei se é verdade, mas foi uma eleição. A gente sabe que a eleição pode ser fraudada, né? É no Brasil. Não. Gente, eu não consigo me controlar. Isso eu não vi no próximo. Olha que o vídeo vai cair. A gente silenciou o microfone dele agora. É só tirar a linha do áudio. E o transporte público lá o transporte público mais eficiente de Singapura, que é um país muito liberal. Singapura, você tem princípios de liberalismo muito fortes. Econômicos. Sociais econômicos. Sociais não, mas econômicos. É uma empresa de transporte público, né? Então, cada cidade, cada estado, cada região tem a sua realidade, que podem funcionar com o sistema de vouchers, que pode funcionar com o sistema híbrido, particular e privado. Mas o que você não pode nunca esquecer é a natureza humana. Primeira delas, concorrência. Se você não tem concorrência, o ser humano não levanta o traseiro dele da cadeira para... Exatamente. Nosso querido Mises. A concorrência. Então, para começar, monopólios. Então, você tem um monopólio do Estado cuidando do ensino, o monopólio do Estado cuidando da saúde pública, é um absurdo, porque você não vai ter o drive, que é a natureza humana. O drive de competição, da motivação, exatamente. Então, o primeiro fato é esse, que isso é inegável, né? E depois, o Brasil é um país continental. É um país gigantesco, que tem realidades, micro-regiões com realidades muito diversas. Em algumas que o sistema público funciona, outros que não funcionam,
Curitiba, por exemplo, foi eleita no começo de novembro como a cidade mais inteligente do mundo por um grupo de arquitetos de Barcelona e tudo mais. Então, o transporte de Curitiba funciona do jeito que ele é hoje. Ele é modelo para vários lugares. Curitiba é Então, gostoso de você morar. fizer uma intervenção de você privatizar, já é privado, né? Mas você tirar totalmente a intervenção do Estado e tudo mais, pode ser que dê errado. Mas em outros lugares em que já é um colapso, já é um fracasso, um sistema de saúde, por exemplo, do Maranhão, que é totalmente colapsado, É tudo no Maranhão colapsado, bicho. você fazer uma estratégia de vouchers, por exemplo, não tem por que você não fazer, porque já está nas ruínas completas. Concordo. Então é um piloto perfeito para você começar a fazer. Então, só que você tem tantas forças de interesse, sindicatos e políticos que usam isso como ferramenta política deles, né? Então eles adoram uma filazinha do SUS para fazer um chequezinho amigo no final do mês e sair na capa do jornal falando que doou 2 milhões para acabar com a fila da cirurgia XYZ, né? É aquela história, né, Então, Juliano? para privilegiar o líder político que é amigo do E- vereador, Exatamente. que vai conseguir Eles são furar a espe- fila do SUS. É aquela- Eles são especialistas em criar problemas Pra para vender soluções. facilidade. Isso. Exatamente. Cria dificuldade pra vender facilidade. Exatamente. É uma Então, tristeza. Eu estou totalmente a favor. Acho que não é uma panaceia. Tem muito amigo liberal que acha que tudo vai se resolver com voucher e homeschooling. Não é bem assim. Eu acho que cada local tem a sua realidade. Eu tô com medo de ser agredido agora pela Tamara. Ela olhou assim, depois você assiste essa Tipo parte assim, do Davi, podcast. Você concorda com isso? Assim, depois você assiste essa parte Não. do podcast, você vai Eu olhar. sou- Foi muito estranho, eu fiquei com Olha, medo. eu vou repetir. Não, eu vou te fazer uma pergunta. Só rapidinho, Não. rapidinho. Não, eu você- vou sua palavra repetir. está pela ordem. Eu vou repetir aqui o que Mises falou pra Milton Friedman, Hayek e outros. Tu é muito comunista, bicho. Porra. Vocês são um bando de socialistas. socialista, Mas deixa eu falar, assim, eu vou ter que tender a concordar com o Juliano, porque eu acho Já que vai apanhar, no caminho calma. da liberdade, eu acho que no caminho da liberdade sempre tem algumas paradas que algumas pessoas optam por ficar e outras tendem a continuar por entender que é um avanço. E no Novo eu tenho aprendido muito, e inclusive o Novo está criando um caderno de políticas públicas baseado sempre em evidências, né? O que dá certo de fazer e o que não dá. Porque uma coisa é eu defender o dever ser, aquilo que eu entendo que deve ser o melhor. Outra coisa é o que é. Você tem uma Constituição com 252 artigos, você tem diversos decretos, várias regulações, várias leis. Enfim, então a gente tem uma realidade de fato. Tem Eu tenho que decretos, jogar leis da diante ditadura. dessa realidade de fato. Então, diante disso, como é que eu posso ser menos nocivo para a sociedade? Então, já que nós temos obrigação por tudo perante a lei nos obriga a fazer tudo. Nós, que eu digo Estado, apesar de nós não sermos ainda do Estado, seremos a partir de 24 de 2026. Com certeza Com absoluta. certeza. A gente vai ter que lidar com situações e ter que resolver esses problemas, né? Mas vocês permitem eu fazer uma pergunta pro Davi? Por mais que ele já tenha esgotado todo o direito dele de fala Todos hoje, os vouchers dele. todos os vouchers, né? Todas os Sou liberal, tickets rapaz. Agora sou dele. libertário. Eu vou te fazer uma pergunta, porque a gente está falando muito de Maranhão, e essas medidas recentes mexeram muito com o ânimo do maranhense, nosso também em especial. Nossa. E nós tivemos agora o empréstimo, né? Junto com o aumento dos impostos, mas teve algo que me chamou muito a atenção. O governo do estado do Maranhão, liderado por Carlos Brandão, optou por destinar R$1,5 milhão para a escola de samba, acredito que é Salgueiro, não me recordo, mas enfim, eu vou já falar o nome da escola de samba do Rio de Janeiro e não do Maranhão, que vai fazer uma homenagem a Alcione, que diga-se de passagem que é uma artista que eu sou super fã. Posso Pode? só fazer um link da parte de simbologia. Então, olha o que está acontecendo essa semana de que simbólico. Alcione, declaradamente petista, está recebendo um auxílio do Estado do Maranhão, verba pública para financiar um evento que é totalmente pão e circo. Na mesma semana que o Flávio Dino recebeu pessoas do Comando Vermelho, Quase na mesma semana. na mesma semana, 10 dias, Isso. no seu gabinete. Diz que é E fã. Dizendo que é E fã. foi agraciado com o cargo no STF. Não estou fazendo nenhuma alegação, só estou falando, olha a simbologia. Fatos. Que cronologia maravilhosa que esse país tem. Nem o roteirista de série mais criativo da Netflix Nem conseguiria... Tarantino. Nem Tarantino conseguiria fazer um negócio tão tridimensional assim. Então, continua, desculpa. Não, e só para concluir, a Alcione, que eu acredito que todos que estão aqui nessa mesa, pelo menos respeitam, se não gostam, mas eu gosto. Eu não gosto de já trabalhar, fui, não. pronto, eu já fui para show onde eu paguei para assistir e pronto, gostei muito.
Mas uma coisa não tem Talento nada a ver artístico com a não tem nada a outra. ver com- Uma coisa Não é nada a ver. porque nós somos fãs que o Estado está autorizado sim. a investir. Aí eu quero te fazer a pergunta, Davi. 50% do estado não tem saneamento básico, cara. Não tem sentido. As pessoas nenhum. nadam, que nem diz o Rasta, né? As pessoas nadam nas fezes. E o Ele dinheiro... não tá exagerando, tá, gente? É só baixar bem que o olho. A gente e sair daqui onde a gente tá e bem aqui no final dessa janela, que a gente tá aqui no Jaracati, e ver, literalmente, as pessoas banham em rios poluídos por fezes. Não é Um milhão e linguajar, saca? 1,5 milhão está sendo dedicado para a escola de samba. É só isso. Desculpa o desabafo. Não, obrigado pelo desabafo. E eu quero fazer só essa pergunta, tá, gente? Eu prometo durante todo o podcast. Davi, Olha só. eu não quero, não é nem mais uma pergunta, eu quero que tu comente essa medida. Isso é um absurdo, pô. Isso é uma coisa completamente sem sentido. Assim, tem milhões de motivos para ser sem sentido. Primeiro porque você tá prestigiando um Estado que não é o nosso. Considerando que nossas contas e nossas situações todas já estivessem aqui, isso é moralmente deplorável, tá? E financeiramente questionável. Se a gente considerasse que todas as demandas do Estado estão em dia, que não estão. Nós temos 3 empréstimos que estamos pagando calote? Tem mais? O Maranhão tem mais de 2 bilhões dividido em 6 ou 7 Como é bilhões. que a gente tem condição de mandar dinheiro para fora se a gente não tem a casa organizada? A gente tá Isso ajuizando não o STF para isso- suspender pagamento. isso de- não E a existe. inércia, né? Não, pois é. E assim, o pior de tudo, sabe o que é, Tamara? Porque quando você tem um povo... Eu sou muito fã de 1984, né? Eu acho que é o livro que mais mexeu comigo, de forma geral, foi 1984. E a Revolução dos Bichos antes disso. Então, eu vou te ser muito sincero. Enquanto o povo estiver na miséria, pensando em comer amanhã, ele não vai estar prestando atenção nisso, né? Então, o povo maranhense, ele é miserável por um bom motivo, e ele vai continuar miserável enquanto a gente não tiver uma alteração de poder ali real, né? E essa situação da Alcione, gente, sinceramente, é de uma vaidade tremenda, assim, inescrupulosa até. Eu tenho certeza que a pessoa que fez isso, eu nem vou entrar nas questões de verba, desvio, essas coisas que a gente está submetido quando a gente faz uma graça dessa, tá? Porque provavelmente isso foi por dispensa de licitação e inexigibilidade. Não, Das foi duas, só, é só porque vai homenagear o Maranhão. Então. mas eu não quero que o Maranhão seja homenageado. O Maranhão não tem motivo para ser homenageado, cara. O Maranhão é o pior estado da nação, literalmente falando. Nós somos o pior estado com maior potencial. O governo, né? É o governo do Estado, Maranhão. de forma geral, é o Estado, né? O Estado do Maranhão, ele é o Estado que tem os piores índices de todos. Estado, Então, Estado, vamos fazer o recorte. Governo, né? É o governo é atrelado o governo ao reflete pobre do Estado. O Estado é vítima, né? as pessoas As são pessoas vítimas. maranhenses As maranhenses são são vítimas da sua própria inércia, né? Então, mas assim, nós temos, cara, na melhor das situações, assim, se eu não tivesse mais nada para criticar, eu diria, a gente tem local melhor para colocar esse dinheiro, tá? A gente tem educação falida. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo isso, negócio de empréstimo e tal, a gente esqueceu o negócio. O governador Brandão parcelou o aumento dos professores. Meu amigo, que piada é essa que você está fazendo com os professores? Você está dizendo, eu não tenho dinheiro para aumentar. Ah, Davi, mas 1 milhão não paga. Mas já ajuda, tá? Já ajuda. Pô, cara, se você tá mandando dinheiro para fora é porque você tem aqui dentro. Ou porque você não liga para as pessoas que estão fazendo parte do seu estado. Então, assim, tem muitas coisas. O cenário, o timing foi terrível, né? O timing não poderia ser pior para o governo fazer uma palhaçada dessa, porque para mim isso é palhaçada. Cara, isso é para não dizer um termo mais grosseiro, é uma palhaçada que foi feito. Você tem demandas urgentes do Estado, como segurança, saúde e educação. Pontuando aqui a questão da educação, você tem um aumento dos professores, que eu posso até não concordar pontualmente, mas se eles têm esse direito, que a gente tem que... Eles têm esse direito, tem essa garantia da correção inflacionária, você tem que honrar eles primeiro, pô. Você tem que prestigiar eles primeiro, porque eles são uma das bases necessárias para atuação. É uma das funções do Estado, é custear a educação, gente. Então, se tivesse só esse problema, já era suficiente para não mandar nenhum centavo para fora. Aí você ainda tem empréstimos que a gente não paga, você tem uma crise de segurança gravíssima que a gente vive aqui, porque nós somos um Estado extremamente violento, e uma crise sanitária. Porque é como o Juliano tá falando, entendeu? Quantos por cento não tem saneamento básico? A gente pegou o número outro dia. Eu vou procurar aqui e já te falo. Pronto, mas... Eu sei que saiu agora a notícia, tem 2 dias, o Estado Isso. que...
É o Isso maior... é ridículo, tá Ele entendendo? saiu desses 2 dias no Isso Mirante. isso é patético, isso é de uma falta de sensibilidade tão grande com as pessoas. Cara, eu viajo pelo Maranhão, eu conheço próximo de 200 cidades no Maranhão que eu já tive a oportunidade de pôr o pé. Né? Aqui, ó, apenas 13% das pessoas que vivem no estado do Maranhão possuem coleta de esgoto e quase metade da população 87% não tem coleta de esgoto, gente. e Sabe quase o que é isso? metade da população não tem acesso à água potável. Meu amigo, 50% não tem acesso à água potável. eles têm que pegar em poços E o nosso pra dinheiro tá no Rio de poder... Janeiro. Gente, isso é ridículo. Cara, 1 milhão pode não fazer 1.000 poços, mas se já faz 100, já é 100, Ó, olha 100, que é 100 interessante, ó. comunidades. 13 a cada É, 100 muita habitantes comunidade. não tinham banheiro de uso exclusivo em casa. Cara, olha Nossa que tristeza. E o cara tá mandando dinheiro pra Alcione, porque a Alcione foi... Cara, Sabe na o que é boa, pior? só terminar o desabafo. Cara, eu não conheço, eu não gosto do trabalho da Alcione, isso é puro gosto pessoal. Não tô desmerecendo ela de jeito nenhum, mas ela não merece 1,5 milhão pra ser homenageada lá fora com o dinheiro do povo. É ridículo que ela esteja aceitando isso também, Isso não ficando volta. calado. Não volta. Nunca vai voltar, ela não se manifestar, é nojento isso, fala muito dela, tá? E fala pior ainda do governante, cara. O governante que faz uma palhaçada dessa com o povo, cara, ele não merece estar na cadeira que ele tá? Moralmente falando, é um absurdo. Tá? É assim, revoltante, pô, um negócio desse. Respira, respira. Não dá, pô. Não, pra tu te acalmar, Tu que fazer uma provocou. pergunta. É resenha do novo Rapidinho. ou A Novocast? Tamara tinha um ponto que ela Não, ia não, falar. eu ia comentar aqui. Sabe o que é pior? É que isso se transformou em algo aceitável e esteticamente aprovável. Pois é, cara. Entendeu? Se você for consultar as pessoas, talvez elas não tenham essa mesma ótica que a gente tá tendo. Talvez essa elas revolta, né? Não, isso é A- tranquilo, a alegação. Maranhão, samba, Rio e tal, visibilidade, Gente, entendeu? Sendo que é uma completa inversão de valores, porque é o que você você pontuou muito bem. As pessoas estão sem o mínimo aqui e elas estão pagando algo Que nunca retorna. que nunca Pô, retorna. se ele investisse no Bumba Meu Boi, daqui do Maranhão, e eu nem falo da Grande Ilha, eu tô falando do Maranhão de forma geral, se ele pegasse, eu já acho errado ele ter que fazer isso. Tá? No meu ponto de vista moral já é errado. Mas seria melhor, seria menos pior ele investir no Bumba Meu Boi, porque ele movimentaria um recurso internamente, você teria uma transferência de renda, você poderia alimentar pessoas no Maranhão que estão passando fome, que estão prezando, porque os foliões, eles vivem disso. E eles precisam desse dinheiro. Tá? Porque é o jogo que tá posto, então eles precisam dessa grana. Então é melhor prestigiar esse pessoal do que uma cantora, né? Uma percussionista Que já tem uma carreira que muito- já tá com uma carreira consolidada, já em final de carreira, em um outro estado, gente, não tem sentido. E, poxa, isso aí é um negócio que revolta, porque, cara, é como eu falei, eu já pisei em quase 200 cidades aqui do estado, né? E eu vi a miséria em um estado tão brutalmente potente que, assim, é triste, pô. É triste de você ficar assim, meu Deus do céu, cara, como é que o Maranhão é tão miserável assim? Não dá, pô. As pessoas, você viaja nas estradas daqui, que já são terríveis, diga-se de passagem, você vê algumas casas de barro na beira da estrada e você sabe, essa porcentagem de 50 pessoas que não tem água tratada, não tem água potável, é aquela pessoa que está na beira da estrada, que não tem um banheiro, que faz parte dos 87%, é aquela pessoa, e tem 4, 5 filhos, e tá ali na lavoura, da beira da estrada. Isso não pode normalizar, né? Não pode, isso não é cara. normal. Isso A não gente é. normalizou já há muito tempo o absurdo. E, cara, assim, na boa, enquanto essas pessoas, a maioria dessas pessoas, elas estão em uma situação de vulnerabilidade tão drástica e extrema que elas não têm condição de ver essa situação. Para eles, R$1 milhão é uma coisa impossível de ser atingida, é algo inexistente, né? Então, para eles, tanto faz. Se é o Brandão, se é o Flávio Dino, se é o José Sarney, tanto faz. Eles não se interessam. Eles interessam saber o seguinte: quem é que vai me dar minha Bolsa Família? Quem é que vai me dar um saláriozinho ali da prefeitura, entendeu? Para eu poder sobreviver. E, cara, então, assim, eles já estão em um estado tão brutal de miserabilidade que não adianta a gente chegar, eles nunca vão ouvir a gente porque a realidade deles não é essa, entendeu? Então, a gente que tem essa condição, é nosso dever se indignar com isso, porque não é a mim que vai afetar. Não é o Leonardo, não é a Tamara, não é o Juliano, não é ninguém daqui. Quem vai sofrer essa falta desse 1,5 milhão vai ser aquele cara que vende
comida na beira da estrada, quando você passa ali para Santo Inês, você desce. São aquelas crianças que ficam tapando o buraco e pedindo para você jogar uma moeda. É esse pessoal que vai sofrer com a falta desse 1,5 milhão. E daí, Davi, a gente já pega aquilo, né, de que as pessoas acham que o liberalismo não é para pobres, né? Ao contrário, ele só é para pobres. Bicho, olha, a liberdade individual, ela é uma coisa tão fantástica e maravilhosa. E o Milei, ele tá encabeçando isso na América Latina hoje, porque diferente do Bolsonaro, o Milei, ele é um economista, ele sabe o que ele tá falando, ele não é um papagaio de Paulo Guedes, tá? Ele sabe, ele tem condição de tomar as decisões. E por melhor que o governo Bolsonaro tenha sido, o Bolsonaro, enquanto pessoa, é uma pessoa despreparada, tá? Ele não estava preparado para estar no governo. Mas assim, o Milei, ele que está encabeçando isso, ele pode ser aquela vitrine que a gente esperou que o Bolsonaro fosse fazer e acabou não fazendo. Porque é para essa pessoa bem aí, cara, que não tem emprego, não é porque não tem ninguém para empregar. É porque é tão difícil você abrir uma empresa no Brasil, é tanto encargo, que você se foca onde? Onde dá mais dinheiro, onde tem mais população. Onde é que tem mais população? Nas capitais e nas cidades grandes. Você não vai ter uma empresa voltada para o interior, sabe por quê? Porque é difícil ali. Então, sabe quem vai sofrer com isso? É a pessoa que está ali na beira da estrada, porque não vai ter emprego. Porque para ter emprego, precisa ter empresa. Para ter empresa, você precisa de alguém para investir. Se você tem que pagar um encargo tributário gigantesco, que são os 22% de ICMS que você vai pagar ano que vem, você não vem, a empresa não vem. Não vai. Não vai. Ela vai lá para Argentina agora. Eu pensei em mudar do Canadá para Argentina. Ou Uruguai ou Argentina. Mas eu não vou, não. O marco temporal, por exemplo, eu sei, vocês são pessoas da lei, vocês três. Mas o marco temporal foi o atestado. Sobre isso. O atestado. O Estado brasileiro deu o atestado nesses últimos tempos de que não existe mais propriedade. O marco temporal do quê? Marco temporal das terras indígenas. Então você não tem. Se você juntar qualquer documento grilado, adulterado, que vai dizer que um índio pisou ali na sua terra, o Estado fala assim, brother, vaza. Não, mas assim, não precisa de um documento, basta um laudo antropológico para dizer que o índio caminhou nas terras há 300 anos atrás e pronto, aquilo ali já é motivo. Porque tem eles apelam para a questão ancestral, questão religiosa. Que tu não vai dar certo comigo aqui do lado, senhor. Porque eu vou soltar o verbo e tu não vai gostar. Então não, pula mas, essa parte. Sim, você é responsável pelo que você fala, cara, né? Agora sim, mas calma, por favor. Só queria dizer em relação ao meu pessimismo que esse atestado que o governo brasileiro deu nos últimos meses mostra que a nossa missão é grande. Ela é mais importante do que a gente pensa, mas vai ser muito mais difícil do que a gente pensa. Enquanto a gente não reconhecer a propriedade privada como direito absoluto frente ao Estado, você não vai ter um progresso. Porque um dos direitos naturais é o direito à propriedade privada, né? Locke, ele nos ensina que é o avô dos liberais. Locke era um cara fora de tempo. Também faço, Locke você quer estudar afinal, um contratualista? Existe direito natural ou não? Existe, óbvio que existe. Claro. Só existe o direito natural. Não existe direito dado pelo Estado. Existem direitos protegidos pelo Estado, reconhecidos pelo Estado, mas o direito ele sempre é natural. E derivados dele. Sabe por quê? Porque se você permite que o Estado diga o que você tem direito ou não, você vai virar uma Alemanha nazista, eventualmente. E falo enquanto judeu, tá? Vai virar uma Alemanha nazista e é rápido pra isso. É assim, É 2 tempos. Sabe por quê? Porque quanto maior a concentração de poder, mais fácil fica concentrar. Quais são os 3 direitos do Locke? Propriedade privada, liberdade e vida. Maravilha. E com essa, a gente já tá chegando aqui a... Pode botar aquele sonzinho ao pessoal triste, né? Porque já estamos com mais de 1h20 aqui de podcast. Para um primeiro, acredito que a gente conseguiu esgotar bem os temas. Falamos de eleições na Argentina. Falou muito mesmo. Desculpa, eu falo demais. Previsível. Não, mas você falou bem. A questão toda é que... Falou muito, mas falou a gente tem que botar um cronômetro falou aqui pra ele. Tem uma puleta ali. Então a gente conversou muito bem sobre a questão da Argentina, né? A vitória do Milei, o quanto influencia. Fizemos um balanço da última semana. Lembrando que esse podcast é gravado no dia 27/11/2023. Ou seja, no mesmo dia em que Flávio Dino foi nomeado por Lula, aliás, indicado por Lula para a vaga do STF. Ainda teremos aí um longo uma longa sabatina no Senado Federal. Já tomou? Já fez? Não, já foi indicado, ainda vai ter a sabatina. Mas o relator via que agora vai ser o Everton Rocha.
Olha, se eu quero assistir. Não, o Everton, assim, sei lá, o Everton vai aprovar. Peixe, né? Peixe. Mas enfim, gente, Essa vocês querem sabatina de- fazer alguma consideração final já pra gente encerrar o primeiro podcast? É resenha do novo, vamos manter a resenha do novo mesmo? Eu gostei muito do desenho novo. Eu gostaria de sugerir uma coisa, cara. Não, vai ser resenha do novo, gente, não, obrigado. Não é o resenha do novo, eu concordo. É pra no final a gente repetir a frase do... Colocar um negocinho de tipo... Vocês são um bando de socialistas, né? Do Mises, cara. Já que é aí chato. Juliano, considerações finais? Eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre aprendo muito com vocês todos. Espero que quem assistiu tenha gostado. Foi o primeiro de muitos que o Léo e o pessoal do Partido Novo estão tentando organizar aqui. E acho que é uma ótima oportunidade da gente trocar experiências e ideias. Lembrando que nunca a gente vai concordar 100%, né? Mas quando eu tenho um amigo, um colega que eu concordo 95%, ele não é 5% meu inimigo, ele é 95% meu aliado. Já diria nosso camarada Reagan. Ele é muito político, né, bicho? Só não no transporte. Ele é muito político. Juliano, se puder resumir tudo que tu acredita nesse pensamento liberal, qual livro tu indicaria pra quem tá ouvindo a gente? Um livro que me mudou muito, que eu tinha ideias muito firmes sobre racismo, por exemplo, é o do Thomas Sowell, Ações Afirmativas pelo Mundo. Eu vi como que eu estava enganado, né? Ouvindo de um professor negro as situações baseadas em evidências de ações que vêm para ajudar, que no final só atrapalham, né? Nada mais danoso do que um burocrata bem intencionado, né? Perfeito. Então acho que é um livro que eu recomendo demais. Eu não li muitos livros com os meus colegas, mas é um dos que eu mais gostei dos que eu li. Davi Cavalcante, suas considerações finais, por gentileza, 1 minuto contando. É cara de pau mesmo. E aproveita e indica o livro também. Tá. Assim, gente, eu acho que o que a gente tá fazendo... Eu gostaria de agradecer a todo mundo, né? Que vai nos ouvir eventualmente. Eu creio que o que a gente tá fazendo aqui, ele é a base para começar alguma mudança, né? Que eu creio que a gente almeja, né? Eu espero muito que o Léo dê continuidade a isso, né? Ele provavelmente vai ser a grande face do podcast. Eu não devo vir mais, porque ele vai me expulsar, com certeza. Tá? Mas eu creio que só de você estar conversando sobre isso no Maranhão já é uma coisa maravilhosa. Épico. Porque as maiores epopeias são as que narram as batalhas mais difíceis, né? Esse cara hoje tá muito literário. Mas é aquele negócio. O Maranhão, ele precisa dessa batalha e a gente pode estar contribuindo, uma pedrinha que seja, uma opinião que seja, para poder formar uma opinião que futuramente vai levar a uma candidatura de talvez um Milley maranhense, entendeu? É o que eu torço e que eu espero, né? Se eu for indicar um livro, cara, eu até aposto que vocês sabem qual vai ser. 1984. óbvio. 1984. Erraram, Revolução dos Bichos. Pela primeira vez tu indicou outro, geralmente porque Revolução dos Bichos é a versão mais light de 1984. Mas Boa. 1984 e, principalmente, tá? Se vocês puderem assistam. Coloquem Milton Friedman no YouTube, as palestras dele sobre liberdade, porque foi ali que me mudou, tá? E eu acho que vai mudar todo mundo. Tem traduzido, tá? Tem legendado, assistam, são palestras sensacionais, levinhas, tem palestras de 20 minutos, tem palestras de 1h30, tem os produtos do Milton Friedman como um todo, se vocês puderem assistir, é muito fácil de entender, ele é um professor genial e, assim, muda muito. Tá? E sim, 1984 com certeza é o livro Não, era que eu só vou um indicar. livro, só tá bom. São dois. Tamara Dallagnol, suas considerações finais e um livro. Pronto. Queria agradecer novamente, né? É um prazer compartilhar essa mesa com vocês, né? Pessoas tão notáveis e conhecedoras, sempre aprendendo também. E, enfim, como acho que foi você que colocou ainda agora, esse momento é um marco de fato. Porque eu não sei se há precedentes nesse estado de pessoas que se reúnem numa noite de segunda-feira para conversar sobre ideias liberais. Sensacional. Olha só. Então, é um ato de revolução também, né? É um ato de revolta. Então, para finalizar o meu minuto aí, queria indicar... alguém se desconfia? Não, vamos lá. São lições? Com certeza. Não vou indicar um austríaco, embora essa pessoa, né, tenha trocado cartinhas aí com os austríacos.
Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Nossa, Vamos bateu forte na fugir gente. aqui do... Se bem que Revolução dos Bichos também Escrito por um socialista. não é Não é teórico, econômico. né? É uma exato. fictício. Ela é uma acabou de dar ficção. uma ideia É um sensacional. romance, uma narrativa. E aí, e é muito gostoso de ler e assim você aprende horrores, né? Durante essa leitura, Essa né? leitura. E aí, para fechar, vou fazer uma citação também da véia, né? Da Ayn Rand. Maranhense, cadê câmeras? Como é que o Denis chama a véia A a véia fumadora que bebia cachaça? Como é que ele... É porque ela era bem liberal no sentido, Cara, tem que fazer um de podcast vida somente pessoal sobre Ayn mesmo, Rand. né? Sim. Ela é fantástica. fantástica, Ela é fantástica. Então, Maranhense, você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Muito bem, Eu acho que o maravilha. nome do podcast podia ser Quem é João Gold. Ah, não. João, é? João. João, top. Uma sugestão pra fazer um que não seja partidário. Bando de socialista. Bom, então eu vou aqui fazer minhas considerações finais. Um site, se você quiser estar bem antenado com informações, novo.org.br. Um partido, o Novo. Um artigo, O que se vê e o que não se vê, de Bastiat. Muito bom. Um livro, 6 lições, sempre vai ser o que eu vou indicar para todas as pessoas, do mais culto ao mais iniciante na academia. E, claro, um time, Flamengo. Com essa, eu encerro o podcast. Bando de comunistas. A Internacional aqui, ó, com raiva. ó. Vermelho, cara. O cara Ei, meteu ei, vermelho no final. Ei, Dá pra editar isso, dá pra editar. não, essa parte você deixa, viu? Um abraço, valeu.